Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de cruzeirense para cruzeirense. Olá pessoal, Resenha 5 Estrelas começando agora. Seja muito bem-vindo a este bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Hoje no programa temos vários assuntos para abordar, mas antes de começar, siga a gente nas redes sociais e na rádio 5estrelas.com. Nosso Twitter é @5estrelasrd e o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar por meio do celular. Não deixe de baixar o aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android e também para iOS. Lembrando que estamos postando resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Então, inscreva-se para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos. Sem mais delongas, no programa de hoje, vamos falar sobre o próximo desafio do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, que está em busca da classificação para as semifinais. Vamos discutir também a derrota das cabulosas no Campeonato Brasileiro e aproveitar para falar do próximo jogo da equipe. Também falaremos sobre o desacordo na contratação do meia Yelson Guzmán, a negociação com o atacante Guilherme Bissoli do Atlético Paranaense e trazer as últimas notícias do Cruzeiro. E quem está aqui comigo para conversar sobre esses e mais temas da Raposa é o nosso comentarista. Fala, João de Castro, bora falar do cabuloso? Fala, Matheus, e olá para você, amigo ouvinte, para você, amigo ouvinte que nos acompanha em mais um debate aqui na Rádio 5 Estrelas. Vamos falar de Cruzeiro hoje, né? Se aproximando um momento importante aí de conclusão do trimestre, o Cruzeiro se aproximando da reta final do Campeonato Mineiro, né? Já tem aí nesse final de semana contra o Patrocinense o último jogo para garantir a classificação na semifinal, tem também a terceira fase da Copa do Brasil chegando e claro, a briga pelo acesso se aproximando também, é o grande objetivo da temporada. A gente vai falar sobre isso, sobre reforço, né? Sobre as mudanças do time, enfim, tudo aquilo que cerca o ambiente do Cruzeiro, né? Nesse momento, e vai ser sem dúvida mais um programa especial com debate em alto nível e podendo atualizar você que vai participar com a gente também, deixar seus comentários, né, interagir com as nossas redes sociais e ajudar nesse processo aí de debater o Cruzeiro, entender o Cruzeiro e contribuir para um Cruzeiro cada vez mais forte. Está aí o nosso comentarista João de Castro. No próximo domingo, o Cruzeiro encara o Patrocinense às 16h no Mineirão pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. A equipe celeste é a terceira colocada do estadual com 17 pontos. O Cruzeiro vem de uma derrota para o Pouso Alegre fora de casa por 1-0. O resultado encerrou a série invicta de 5 jogos do time, com 4 vitórias e um empate. Para avançar à semifinal do estadual, a Raposa busca uma vitória simples e só depende de si mesma. Em caso de tropeço, precisará secar o Tombense e também a URT. O Patrocinense jamais venceu a equipe celeste na história dos confrontos, hein? Contando com o troféu em confidência no ano passado, quando o Cruzeiro encontrou o Patrocinense na semifinal, foram 14 jogos com 10 vitórias celestes e 4 empates. Para a partida de domingo, Felipe Conceição não conta com o atacante Rafael Sobis, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Marcelo Moleno e Thiago são as opções para a vaga do jogador. O Cruzeiro tem o retorno do atacante William Potker e do volante Jadson. João, vem pra roda, garoto. Para o Cruzeiro, qual a importância de avançar para a fase semifinal do Campeonato Mineiro? Olha, Matheus, eu não vou dizer que é crucial, porque se o Cruzeiro não classificar, não acho que a gente vai ter o ano perdido ou qualquer coisa do tipo. Mas é muito importante para o Cruzeiro avançar, para manter a moral do grupo, a moral da comissão técnica, né, para a sequência do trabalho intacta, né, a gente não ter grandes questionamentos surgindo. A gente viu no ano passado o quanto isso complicou a sequência da temporada, o Cruzeiro não avançar na primeira fase do Campeonato Mineiro. E acho que é importante, né, que a gente possa avançar também para fazer bons jogos na semifinal, eventual final, né, poder calibrar um pouco mais o time,
né, com jogos um pouquinho mais competitivos. A primeira fase tem ali as partidas contra os rivais, né, da parte baixa da tabela, os rivais do interior que não conseguiram montar um grande projeto no ano, e aí na semifinal com certeza a gente já vai encontrar, por exemplo, um rival um pouco mais qualificado do que a maior parte daqueles que fizeram parte da primeira fase, e começar a ajustar um pouco mais os testes, manter o elenco, né, funcionando, manter o elenco jogando, né, isso também é importante para ritmo, para sequência da Copa do Brasil. Acho que o caminho é por aí, né? A gente precisa desse momento, né, da classificação. Não vai matar o ano do Cruzeiro, o Cruzeiro não passar não, mas é muito importante para a manutenção do ritmo, para a manutenção da moral, para não abrir espaço para uma crise desnecessária nesse momento, e mesmo, claro, acho que para seguir pensando no título, né? O Cruzeiro já venceu, né, o Atlético Mineiro na primeira fase, por exemplo, mostrou que consegue competir no campeonato, mostrou que consegue enfrentar os adversários, se impor sobre a maior parte desses adversários, ainda que não tenha vencido algumas partidas. Então eu acho que o Cruzeiro está na briga por esse título, inclusive, né, um título importante nesse projeto de reconstrução, nesse momento de reconstrução. Então avançar é também mirar a conquista do título estadual e garantir um bom ritmo, uma boa moral para a sequência do ano. Pois é, viu? Cruzeiro precisa avançar para a fase de semifinal, já que no ano passado ficou de fora do mata-mata e dessa vez precisa se classificar, né, para a próxima fase, para já pensar na Série B. O Felipe Conceição já ia armando o time, já ia pensando nessa competição nacional que o Cruzeiro terá pela frente, porque a meta é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui que o Felipe Conceição não conta com o atacante Rafael Sobis, suspenso com o terceiro cartão amarelo, e tem o retorno do atacante William Potker e também do volante Jadson. Depois de uma sequência corrida de jogos, o time teve uma folga de 2 dias, isso mesmo, 2 dias, e voltou a treinar na última quarta-feira. E agora vai mais descansado para o jogo de domingo. Quem vai trazer mais informações sobre a possível escalação do time celeste é o meu amigo grande Gabriel Nogueira. Fala, Gabriel! Fala comigo, meu companheiro de escola, aliás, de faculdade, né? Que escola, rapaz? De faculdade. Meu companheiro universitário, Matheus Liberato. Que prazer incomensurável ter você aqui no Resenha, na Rádio 5 Estrelas. E uma boa noite para você, ouvinte assíduo da Rádio 5 Estrelas. Fala, meu povo azul, Matheus. Esse Cruzeiro de domingo, né, contra o Patrocinense, jogo muito importante. O Cruzeiro precisa de um resultado positivo para avançar, para classificar. E segue a dúvida no ataque, Potker ou Moreno. Mas o meu Cruzeiro jogaria com Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon, Matheus Pereira, a dupla de volantes Matheus Barbosa, Adriano e o Rômulo como o meu camisa 10, rapaz. Na frente jogaria com Ayrton, Potker de falso 9, foi muito bem contra o Coimbra, e o Bruno José. Esse é o Cruzeiro que eu gostaria de ver a campo. O Potker, ele tem mais mobilidade que o Moreno, ele vem entrando bem, com a função de falso 9 foi muito bem. Agora vamos ver como que o Felipe Conceição vai armar esse time. Eu creio que o Rômulo continue de titular, porque vem fazendo bons jogos. Matheus, daqui a pouco eu volto para falar mais de Cruzeiro aqui na Rádio 5 Estrelas, no nosso querido Resenha. Valeu, Gabriel! João, volta você, hein? Aproveitando que estamos falando de alguns jogadores, o Rômulo atuou durante os 90 minutos no último jogo. Acredita que chegou o momento dele atuar como titular nas próximas partidas, inclusive já diante do Patrocinense? E qual a importância de se ter um jogador experiente como ele em campo, hein, João? Acredito sim, Matheus, né? Na minha última participação no programa, eu comentava sobre o Rômulo e esse momento dele estar entrando no time, dele estar ganhando ritmo, né? E eu comentava que muita gente vinha comparando o Rômulo com o Gilberto, né? A função que o Gilberto exerceu no Cruzeiro quando ele voltou em 2009, um jogador com passagem pela lateral que foi para o meio-campo e assumiu a condição de armador do Cruzeiro. E foi muito bem, mas eu comentava que o Rômulo, pelo menos nesse momento, não chegava fisicamente para exercer o mesmo papel que o Gilberto. Que ele chegava lembrando mais o Zinho em 2003, né, um meia já experiente, que não era necessário ali
para fazer o time andar, porque tinha o Alex voando naquela equipe, mas que sempre dava conta do recado quando precisava. O elenco de hoje não tem ninguém, né, para que reivindica a titularidade para o Rômulo fazer essa função de coringa, né? Acho que o Rômulo vai ter condição de assumir a titularidade e, condicionado fisicamente, ter um papel aí sim mais parecido com o do Gilberto, né, lá em 2009. Acho que é crucial, acho que é fundamental para o Cruzeiro ter um jogador como ele. Ele tem mostrado nas partidas quando tem entrado, ele eleva a troca de passes no meio campo, também ali já na intermediária do adversário, ele movimenta melhor os próprios companheiros, né? Com a movimentação dele ele acaba abrindo espaço para que mais gente consiga chegar à frente, né? Foi importante isso, por exemplo, no gol do Matheus Barbosa contra o América de Natal, na classificação da Copa do Brasil, né? A movimentação dele é muito importante, é um jogador inteligente, um jogador que tem produzido mais na armação, inclusive, do que os armadores que já estão à disposição no elenco. Então acho que é o momento dele passar a titularidade, as condições físicas vão se aproximando disso, e Dizinho, né, esse papel de coringa que ele exerceu até agora, de alguém que entrava ali na reta final do jogo para poder melhorar a dinâmica das partidas, ele vai passar a ser um pouco mais Gilberto, né? Poder assumir um pouco mais da função que o Gilberto assumiu em 2009 e ser uma referência técnica, ser um titular, né, importante do elenco. Acho que caminha para isso. Ele foi contratado para isso e até aqui tem mostrado futebol para dar conta desse recado. Pois é, viu, garoto? Esperamos que o Cruzeiro faça um bom jogo e saia de campo com uma boa vitória para cima do Patrocinense. Agora vamos mudar de assunto. Anunciado pelo Cruzeiro na última semana com vínculo até o fim de 2025, o meia colombiano Yelson Guzmán, de 23 anos, pegou todos os cruzeirenses de surpresa na última terça-feira. Pois é, viu? O jogador decidiu não viajar mais para o Brasil devido a entraves burocráticos e financeiros. Os termos contratuais foram mais altos por parte do jogador e travaram um negócio que já começou bem tumultuado. O empresário do atleta e os intermediários da transação já não estavam falando a mesma língua. Houve até queixa de ciúmes dentro do negócio. No final da noite da última terça-feira, o Cruzeiro se pronunciou através de uma nota oficial sobre a desistência da vinda de Guzmán a Belo Horizonte. O clube afirmou que o atleta foi influenciado por terceiros e que o caso ficará a cargo do departamento jurídico da Raposa. O Cruzeiro ainda afirmou que o staff do atleta vinha agindo de forma estranha e distante de qualquer profissionalismo, pois deixou de atender os profissionais do Cruzeiro e também do Envigado, inviabilizando a finalização dos trâmites burocráticos. A Raposa complementou dizendo que possui documentação e arquivos comprobatórios para tomar todas as medidas judiciais. E aí, João, e este caso? O que você achou de toda essa situação? Como você avalia o posicionamento do staff de Yelson Guzmán e essa desistência de vir jogar no Cruzeiro, hein, garoto? Matheus, não tem como a gente não usar a palavra frustração para resumir um pouco do sentimento que a gente tem, né, enquanto torcedor, com essa negociação, né? O Guzmán chegou com muita moral, acho até que muita gente não tinha visto ele jogar, nunca viu ele jogar. Eu comentava isso na participação na semana passada, né, dizendo, olha, né, as referências são muito boas, mas eu ainda não vi o Guzmán jogar, mas a empolgação de ter alguém para produzir algo diferente na linha ofensiva do Cruzeiro. A gente sabe que o time está carente de uma peça que consiga quebrar as linhas adversárias, que tenha drible, e ele tinha repertório, pelo menos estatístico, de vídeo, né? A gente conseguia ver que era um jogador que produzia, que prometia, né, entregar isso no time, essa peça que o time ainda não tem à disposição, né? Eu acho que a gente está percebendo aí que a postura, né, da equipe do jogador não foi legal. A gente está vendo que, né, todas essas posturas de empresário, de agente, né, a confusão na própria comunicação. O Envigado, né, atestou a negociação, fez ali o papel dele dizendo que tentou mediar para que aquilo resolvesse, mas os problemas ali, né, da equipe do Guzmán acabaram impedindo esse acerto. Acho que a postura do jogador também não foi legal, né? A gente tem aí esses relatos de não atender o telefone, depois de gravar o vídeo, enfim, né, o jogador muitas vezes se esconde na figura do empresário nas negociações. O Guzmán gravou vídeo, o Guzmán se colocou como atleta do Cruzeiro e depois, né, a partir da orientação da sua equipe, ou enfim, por alguma outra decisão, acabou se afastando, né, não honrando com o compromisso que ele assumiu. Acho que o Cruzeiro tem que ir atrás, né, da reparação que couber nesse caso, inclusive, né, buscar os seus direitos na FIFA, onde mais couber por causa, né, da situação que acabou acontecendo. O Cruzeiro
precisava desse jogador e voltar ao mercado, né? Voltar sua atenção para o mercado em busca de uma nova alternativa, porque o problema persiste. O Cruzeiro carece desse jogador de drible, desse jogador mais incisivo na armação. O Guzmán era a grande esperança para isso, não vem mais, mas me parece que o Cruzeiro já está pelo menos ciente desse problema, senão não tinha tentado buscar o Guzmán. E acho que nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez a gente tenha uma novidade para essa posição, porque o Felipe Conceição, o Mazuco, mostraram com essa negociação que estão preocupados também com esse setor da equipe. Pois é, viu, João? A princípio, o Guzmán não vem para o Cruzeiro. E a Raposa diz que vai tomar todas as medidas legais contra a decisão do Guzmán e de seu staff. Gostaria de saber a opinião do meu amigo Gleison Lage sobre toda essa situação. E se houver uma reviravolta, hein, Gleison? Fala, Matheus, toda a turma ligada aí na Resenha 5 Estrelas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Dessa vez para falar desse caso, no mínimo esquisito, né? Esse tipo de coisa acontecia muito nos anos 90. Não vou dizer que acontecia muito, mas acontecia nos anos 90, né? Jogador que chegava a se apresentar no clube e não atuava, né? Só que na época não existia o meme, então essas coisas eram esquecidas mais rapidamente. Dessa vez com o Guzmán, vai ter muita gente querendo traçar paralelo com outros jogadores que não veio para outros clubes, né? Como o Anelka, por exemplo, mas eu acho que a situação, apesar de valer a piada, é muito diferente. O Guzmán gravou um vídeo falando que estava vindo para o Cruzeiro. O jogador anunciou que estava vindo. O clube, que tinha os direitos sobre o atleta, declarou que o atleta tinha sido vendido para o Cruzeiro. O Cruzeiro também anunciou nas redes sociais, né? Fez inclusive uma brincadeira ali em espanhol e tudo mais. O caso do Guzmán, a gente vai descobrir o quão certo está o Cruzeiro de acordo com a veemência ou com a agilidade que o Cruzeiro der no processo na FIFA. Até onde eu saiba, né? O jogador assinou um aceite de proposta que não é um contrato, mas ali nesse aceite já tinha tudo, que o jogador, quanto ele ia receber no primeiro ano, quanto ele ia receber no segundo ano, coisa envolvida, por exemplo, como passagem, né, que alguns familiares dos jogadores poderiam ter para ver o jogador aqui e tudo mais. Então já tinha tudo isso em contrato. Alguns advogados especialistas em FIFA dizem que isso sim vale como um objeto legal para o Cruzeiro entrar na justiça contra o Guzmán. E aí, na minha opinião, se o Cruzeiro entrar na justiça, o Cruzeiro vai estar dando um passo importante ali para sua torcida, né, para dizer, a gente fez tudo certo, tudo que cabia fazer, o atleta agiu de má fé, que é o que me parece, tá? O staff do atleta ali viu que o Cruzeiro já tinha anunciado e tal, e tentou mudar algumas coisas, mas já tinha um aceite assinado, os caras falaram que não iam vir mais. Então, quando você desiste de um negócio, tendo já o compromisso de compra como num apartamento, você tem que arcar com aquilo que você assinou. E aí, no caso, a gente vai esperar, né, o Cruzeiro entrar na justiça contra o Guzmán. O Cruzeiro tem sido tão acionado aí, né, nos últimos tempos, para que o Cruzeiro tenha ali algum ressarcimento, né, dessa quebra de imagem que o Cruzeiro teve aí. O Cruzeiro já está com uma imagem bastante fragilizada no mercado. Quanto mais isso acontece, pior é para a marca do clube. E aí, dessa vez, o Cruzeiro pelo menos tem como correr atrás de alguma coisa. A gente vai ver se isso vai acontecer nos próximos dias. O fato é que o Guzmán não vai atuar mais pelo Cruzeiro. E agora também eu nem quero que ele venha, né? Acho que já não tem clima mais. O que eu falo quando eu entro na justiça aqui não é para o cara vir. É para o Cruzeiro tá resguardado legalmente e ter... talvez receber alguma quantia, né, que provavelmente vai estar envolvido quantia também, valores aí para o Cruzeiro receber em contrapartida ao que foi arranhado aí da sua marca, né? Então acho que é bem simples o processo, acho que o Guzmán, o staff do Guzmán, o pessoal aí agiu de má fé mesmo. Nesse tempo de pandemia é tudo mais complicado, porque se não fosse a pandemia provavelmente tinha viajado algum agente do Cruzeiro para fechar isso pessoalmente, mas na pandemia se manda documentos, o cara assina lá, fica uma relação mais fria, né? Não tem aquele famoso aperto de mãos, né? Então acho que isso modifica bastante o modelo do negócio também, tá falado? Forte abraço para todo mundo, valeu Matheus, abraço, valeu! Valeu Gleison, grande abraço! João, com base na desistência da chegada do Ilson Guzmán, o Cruzeiro terá que se movimentar mais uma vez no mercado, hein? E buscar alternativas para o meio de campo.
Qual você acredita ser a melhor solução para o Cruzeiro no time? Creio que sim, Matheus. Eu já estava falando isso agora há pouco, mas reforçando a minha opinião em relação a essa questão, é uma posição que o Cruzeiro está carente, né? O Marcinho, o Claudinho não tem dado conta do recado, né? O ataque não foi bem no Campeonato Mineiro, a gente já pode chegar a essa avaliação, né? Pensando no Campeonato Mineiro como um teste, o Cruzeiro fez poucos gols, o Cruzeiro não conseguiu se impor ofensivamente contra a maioria dos adversários, foi dependente ainda de jogadas isoladas, né? Muitas vitórias pelo placar mínimo. Então acho que o Cruzeiro precisa sim reforçar esse setor em específico. Acho inclusive que o reforço é pelo meio campo, né? Acho que o Cruzeiro tem opções interessantes para o ataque. Eu esperava que o Campeonato Mineiro fosse um momento para recuperar o Marcelo Moreno, mas isso não foi possível. Ele jogou pouco, quando jogou também a armação não estava funcionando legal. Os outros que tiveram a oportunidade de jogar na mesma função que ele também não deram conta do recado, também não conseguiram. Mas eu acho que o problema está um pouco mais atrás, né? Está na transição das jogadas. Acho que o Cruzeiro tem que olhar com carinho também para a posição de volante. A gente sabe que o Rômulo vai entrar nesse time, não sabe muito bem aonde ainda. Ele pode ser esse jogador partindo de trás do meio campo, chegando na área junto de um armador mais experimentado, que dê mais conta do recado do que os que o Cruzeiro tem no elenco hoje. O Rômulo vai ter mais chance também de atuar, né, mais tempo ao lado do Marcinho, ao lado do Claudinho, o próprio Marco Antônio ter espaço e talvez ganhar produção, mas pensando que a Série B já está chegando e que o time tem que dar respostas mais concretas, né, e rápidas, não dá para começar patinando na competição, eu acho que é onde o Cruzeiro tem que olhar hoje com mais carinho para os reforços. A diretoria mostrou que está consciente disso, tanto que tentou buscar o Guzman. Acho que deve ter novidades aí, né? Acho que o Cruzeiro tem se movimentado no mercado, a gente vai ver novidades nesse sentido, mas é importante já reforçar, né? O meio campo do Cruzeiro, né, seja um volante com mais chegada de bola, seja um armador com mais capacidade de drible, né, com mais consistência na linha de passe, né, são peças que o elenco está gritando que carece, né, e que me parece que o Cruzeiro vai buscar aí no mercado. Se não veio o Guzman, né, a gente vai ter novidades e outras peças chegando, né, para a disputa da Série B. Está aí o pitaco do nosso comentarista João. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que deve durar por mais algum tempo, hein? Agora, mudando de assunto, vamos à possível contratação no Cruzeiro. A Raposa está de olho na reta final do Campeonato Mineiro e já pensa na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, negocia a contratação por empréstimo do atacante Guilherme Bissoli, que pertence ao Atlético Paranaense. O contrato dele com o clube vai até o fim de 2023 e a ideia inicial é de cessão até dezembro deste ano. O atacante está inscrito na Copa Sul-Americana. Bissoli foi formado nas categorias de base do São Paulo e chegou ao Atlético Paranaense no início do ano passado, emprestado pelo clube Fernando de Lamora do Paraguai. Com 9 gols em 31 partidas na última temporada, assinou o vínculo definitivo com o clube paranaense por 3 anos. Guilherme Bissoli é um centroavante de muita mobilidade. Tem 1,75 m de altura e chegaria ao Cruzeiro para brigar por posição principalmente com Rafael Sobis e também Marcelo Moreno. João, e o Bissoli, hein? O Cruzeiro nitidamente está em busca de um centroavante que possa chegar e assumir a titularidade. Até então, Rafael Sobis não vem desempenhando um bom papel e o Marcelo Moreno sumiu, hein, garoto? Guilherme Bissoli, seria esse homem-gol da Raposa? Acho que são números um pouco modestos, né, pra gente tratar o Guilherme Bissoli como uma solução certa pro ataque, né? A gente tem outros registros aí que dão uma preocupada, né? No Campeonato Brasileiro do ano passado, por exemplo, foram 15 participações, né? Não atuou os 90 minutos na maior parte delas, mas foram 15 participações sem marcar gols. E a gente vê aí que boa parte dos gols dele foram em competições de menor porte, né? O desafio é a Série B, ou seja, o desafio tecnicamente também acaba comportando a possibilidade de um jogador em afirmação, me parece que é o caso, né? Teve um início interessante na base do São Paulo. O Atlético Paranaense gosta do jogador, tanto que renovou o contrato com ele, mas no momento não conta com ele, né? Tem alguma razão aí, imagino, se ele for liberado, embora ele tenha sido inscrito na Copa Sul-Americana, tem alguma coisinha aí que talvez a gente não esteja pegando ainda. E olhando esse cenário como um todo, é uma aposta. Acho que o elenco precisa mais de soluções, né? Isso que me dá uma incomodada um pouco. Sei que a grana tá curta, sei que o Cruzeiro tá num momento de dificuldades,
mas falta algumas referências de experiência. Não é o caso do ataque, né? O Cruzeiro tem atacantes experientes, tem o Rafael Sobis, tem o Marcelo Moreno, né? E talvez buscar um centroavante mais veterano não seria a opção perfeita, né? Mas se o Cruzeiro não vai tentar recuperar o Marcelo Moreno, por exemplo, já desistiu do Moreno, não sei se é o caso, mas se desistiu, por exemplo, eu acho que era a investida certa. O Cruzeiro chegou, né? Houve especulação do Wellington Paulista, né? Acho que pensar em alguém que entrega, né? Que tem aí seus 30 anos, que entrega em média mais que 10 gols no ano, 15 gols no ano, poderia ser uma aposta mais interessante para tentar resolver de fato. Mas ele é uma aposta, um jogador promissor, que não vem, né, de uma boa temporada, né, pensando especialmente no desempenho dele no Campeonato Brasileiro do ano passado, que pode se reencontrar no Cruzeiro, pode enfim, né, produzir num nível mais importante do Cruzeiro, né, vamos acompanhar, esperar para ver se caso ele realmente chega, mas eu colocaria nesse plano, né, o Cruzeiro está fazendo uma aposta, né, buscando aí um jogador que foi muito promissor nas categorias de base, desde que se profissionalizou, ainda está devendo um pouquinho e pode encontrar no Cruzeiro, caso venha o espaço para sua afirmação. Pois é, viu, João? Eu vejo o Guilherme Bissoli como uma boa opção. Pode ser um jogador interessante para fazer essa função de camisa 9. Aliás, é um centroavante de muita mobilidade. Pode jogar pelos lados do campo, pode fazer a função de um segundo atacante, finaliza muito bem, sem contar que ainda é um jogador promissor. Se vier para o Cruzeiro, vai ser uma boa. Eu acho que vai brigar pela titularidade junto com o Sobis e também com o Marcelo Moreno. Por falar nisso, vou chamar o meu amigo de volta para ele palpitar sobre a possível vinda do Guilherme Bissoli. É um jogador que chegaria para brigar pela titularidade, Gabriel. Fala, meu amigo Matheus Liberato, eu estou de volta aqui no Resenha, meu amigo, para você e todo o povo azul que nos acompanha aqui no Resenha. Matheus, eu gostaria de falar com você sobre a contratação do Bossoli. É um jogador que se despontou muito no São Paulo em 2015 nas categorias de base. Em 30 jogos marcou 20 gols. Esse ano em 3 jogos marcou 1 gol no Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense, para quem não sabe, ele não coloca o seu time titular, né? Ele coloca os garotos sub-20, sub-23, entendeu? E o Bossoli tem... Matheus Liberato é o nosso apresentador, meu Deus. Olha eu confundindo o garotinho. O Bossoli tem 23 anos, né? Jogador jovem, muita expectativa em cima dele. E ano passado ele não entrava tanto, mas foi relacionado 30 jogos e fez 9 gols com a camisa do Atlético Paranaense. O Cruzeiro precisa sim de um atacante. Eu venho falando que às vezes o melhor para o Cruzeiro e para o Marcelo Moreno Thiago seria um novo rumo. O Cruzeiro precisa de um camisa 9, faz falta um camisa 9. Quem sabe esse garoto seja fazedor de gol. Uma altura aí não é tão alto para um jogador de futebol, 1,75, mas vale a pena dentro da área. Então vamos ver se vai chegar, como que vai ser a questão do Bossoli. Eu acho que é um bom nome sim, um custo-benefício ótimo para o Cruzeiro e uma contratação em conta. Garotinho, Matheus Liberato, domingo estaremos de volta no Resenha não, no canal oficial do Cruzeiro na Rádio 5 Estrelas a partir das 14h50. Cruzeiro e Patrocinense tem gol do Cruzeiraço, é só jogar no pagode doido, meu filho. Um grande abraço, Matheus, e até a próxima. Valeu, Gabriel Nogueira. Lembrando que no domingo tem uma transmissão feita de cruzeirense para cruzeirense no YouTube oficial do Cruzeiro e também aqui na Rádio 5 Estrelas. Cruzeiro e Patrocinense e Cruzeiro, hein? Última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Fiquem ligados, torcedor. Agora vamos falar do futebol feminino. As cabulosas infelizmente foram superadas pelo Grêmio, hein? Pelo placar de 2-1 com um gol de virada no último minuto. Amanhã, dia 24, às 8 da noite, o time celeste enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, pela terceira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Mais um adversário difícil. Quem vai contar mais sobre como foi a partida diante do Grêmio e falar sobre o jogo de hoje é a Mariana Silva. Fala, Mari, vem pra roda. Fala, galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar de futebol feminino. Na última quarta-feira, o Cruzeiro enfrentou o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Feminino e foi superado pelo placar de 2-1.
O Cruzeiro abriu o placar logo no início do jogo em uma bela cobrança de falta da Vanessinha. Após marcar o gol, o time recuou, começou a dar muito espaço para o Grêmio, a marcação ficou bem desorganizada e o Grêmio, pressionando bastante o Cruzeiro, conseguiu empatar o jogo ainda na primeira etapa. Na segunda etapa, durante os primeiros 35 minutos, pressão do Grêmio, a goleira Mari Camilo defendeu bastante o Cruzeiro, fez defesas importantes. Ainda no segundo tempo, o Cruzeiro fez um gol com a Lucero Robaio, jogadora que entrou na vaga da Mayara Vaz, mas o gol dela estava impedido. E aos 51 minutos, no último minutinho, no último lance do jogo, a Pribac, jogadora do Grêmio, fez o gol da virada, o gol que deu a vitória para o Grêmio. Este foi o segundo jogo do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino nesta temporada. O primeiro jogo o Cruzeiro empatou e este segundo o Cruzeiro foi derrotado. Logicamente é preciso ter paciência, porque é começo de competição. O time ainda não conta com todas as suas atletas, algumas no DM, outras ainda para serem regularizadas. Então é importante ter essa paciência, mas também é importante ficar em alerta, porque daqui a pouco as equipes vão começar a se distanciar. E se o Cruzeiro tem um objetivo de se classificar para a próxima fase da competição, é preciso voltar a somar pontos. A equipe agora enfrenta o Palmeiras no próximo sábado, às 8 horas da noite. É um confronto muito difícil, o Palmeiras se reforçou muito bem no mercado, o clube vem investindo mais na categoria. O Palmeiras vem de uma vitória diante do Avaí Kinderman, que é o atual vice-campeão da competição, e também vem de um empate diante da Ferroviária, Na verdade, o empate foi na primeira rodada. A Ferroviária, que é a atual campeã da Copa Libertadores. Então, a equipe palmeirense vem de um empate e uma vitória, é o vice-líder da competição. Então, é bom o Cruzeiro abrir o olho, A gente sabe que esse jogo contra o Palmeiras vai ser muito difícil. Arrancar um empate lá vai ser um ponto, uma conquista muito valorosa, Jogar fora de casa em si já é um desafio complicado, mas jogar fora de casa ainda contra uma equipe forte como é o Palmeiras também aumenta um pouquinho aí nesse desafio. O Cruzeiro, para enfrentar o Palmeiras, não conta com a Janaína, que sentiu dores na coxa após o jogo contra o Grêmio. Quem deve substituir ela, segundo informações do 11 Minas, é a Lucero Robaio, uma jogadora polivalente que na última partida entrou para fazer a ponta esquerda, mas pode atuar ali na lateral direita. A gente espera a evolução das cabulosas, a gente fala porque a gente sabe a capacidade que o time tem. E diante do Palmeiras, a expectativa é que a equipe tenha uma boa atuação, que vire essa chavinha e não se deixe abater com a derrota. Espero também que a equipe conquiste um bom resultado. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, Mari! Bom jogo e boa sorte para as cabulosas. Agora eu chamo ela, a garotinha minha amiga Rosane Meirelles, que vem com as últimas notícias do Cruzeiro. Fala, Rosane! Oi, pessoal, eu, Rosane Meirelles, chego agora com um giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. E após atraso no que foi prometido anteriormente, o presidente do Conselho Deliberativo, Najib Simões, informou que iria disponibilizar aos conselheiros da Raposa nesta sexta-feira o balanço financeiro e auditado do ano anterior. O comunicado foi enviado por e-mail na última quinta-feira aos conselheiros cruzeirenses. Segundo Najib, houve atraso quanto à auditoria da Mori, que será novamente responsável por emitir o parecer dos números cruzeirenses, assim como foi referente ao balanço de 2019. O prazo para divulgação é até 30 de abril, mas há uma movimentação no Congresso para que, caso algum clube não cumpra o determinado, os dirigentes ou responsáveis não sejam penalizados.
E seguindo com o giro de notícias, em audiência na última quinta-feira, o Cruzeiro tentou encerrar a discussão e o processo na Justiça movido pelo ex-volante e jogador do clube Wellington. A Raposa propôs pagar R$ 176.970 ao jogador em 17 parcelas de R$ 10.410 cada uma, no valor próximo do que o clube havia sido intimado a pagar em março. O ex-atleta recusou a situação durante o encontro na 23ª Vara do Trabalho. Consta na ata de audiência que o Wellington propôs ao Cruzeiro em retornar para o clube e, em contrapartida, dispor de parte do crédito exequendo. O Cruzeiro pediu um prazo para analisar a situação e o juiz da audiência, Pedro Malete, marcou nova audiência de conciliação para 12 de maio. E agora vamos falar de futebol feminino, porque, segundo informação do portal 11 Minas, o Cruzeiro não conta com a lateral direita Janaína para o próximo sábado, em jogo diante do Palmeiras. Ela saiu de campo contra o Grêmio sentindo a coxa esquerda e deve ser desfalque para o time. Então desejamos melhoras para ela, né, pessoal? E para finalizar, nos últimos dias, o Cruzeiro deu um importante passo para o desenvolvimento do Comitê da Diversidade e Inclusão. Na reunião mensal com os participantes internos da instituição, foram definidos os representantes dos grupos de afinidade e, a partir de agora, os torcedores e o público em geral pode se comunicar diretamente com o comitê. Além das interações nas redes sociais com o clube, as pessoas podem se manifestar para tirar dúvidas e enviar sugestões utilizando o e-mail inclusãoediversidade@cruzeiro.com.br. O comitê foi criado em agosto do ano passado e é o grupo responsável pela discussão de temas sobre a equidade de gênero, diversidade racial, LGBTQI+, e pessoa com deficiência, norteando as ações do clube nessas áreas. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima. Valeu, Rosane. Muito obrigado pelas informações. E nesta sexta-feira saiu o adversário do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil. Será o Juazeirense da Bahia. Pois é, o Cruzeiro conheceu o seu adversário na Copa do Brasil. Galera, estamos chegando ao fim de mais uma Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado e volte mais vezes. Grande abraço, valeu, galera. Tamo junto. Você ouviu Resenha 5 Estrelas.